Salve, salve Brasil, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Ferri. Eu sou o Felipe Corleta, co-apresentador desse programa. Quero agradecê-los a todos pela audiência e começar como sempre aqui, mandando um beijo e um abraço para todos os nossos patrocinadores, Minerva Foods, Adapta.org, G4 Educação, W-Shirt e Brasil Health. Hoje um episódio espetacular aqui, com um dos mais influentes políticos do Brasil neste momento, neste 2026. Vamos falar muito sobre o cenário atual do Brasil, do país, todos os desafios que se enfrentam aqui hoje. Mas antes disso, Rafael Ferri, bem-vindo. Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um Café com Ferri, podcast que mais cresce no Brasil. Já passamos de 6 milhões e 100 mil inscritos no YouTube. E hoje com a presença ilustríssima do mais popular político no Brasil, hoje Nicolas Ferreira, fenômeno nas redes sociais e na comunicação. Sempre quando me perguntam com quem eu jamais debateria com o Nicolas. Queria agradecer demais a presença do Nicolas aqui hoje. Pedir para vocês, haters todos, compartilharem os grupos de WhatsApp dos amigos, das famílias, dos familiares, de todo mundo que tu odeia, amigos de trabalho. Olha que absurdo esse podcast para todo mundo acompanhar de perto. Este que é o podcast dos formadores de opinião. Quem faz o PIB assiste aqui. Queria abrir o podcast agradecendo a presença do Nicolas aqui, que eu incomodei o cara demais pro cara vir aqui. E perguntar, Nicolas, até quando o Brasil vai aguentar o senso de impunidade que paira no ar? Primeiro, obrigado aí, Felipe. Agora que eu descobri que você chama Rafael, velho, juro. Eu tenho salvo ele como Café com Ferri. Tipo assim, pra mim, o pai dele falou, cara, quer saber? Bota aí Café com Ferri aí, o nome desse cara. Mas obrigado aí pelo convite aí. Eu queria ter vindo antes, inclusive, mas enfim, as coisas estão bem corridas no Brasil, né? A gente morre de qualquer coisa, mas tédio jamais. Olha, o que me assusta, Ferri, é que o Brasil parece ter um limite muito grande de, digamos assim, ele suporta muita coisa, né? Suporta muita coisa pro mal, né? Assim, é escândalo da INSS, é escândalo do Banco Master, é filho de presidente ganhando mesadinha, enfim, rombo, né, no INSS, gente, enfim, cada dia um escândalo, você não tem tempo nem de viver o escândalo, né? E ficar indignado com ele porque já tem outro. Contrato de 129 milhões de reais de ministra, contrato com o ministro de 6 milhões, ex-ministro do Lula com contratos milionários. Cara, você fica assim, o que vai acontecer, né? Eu acho, cara, que vai chegar um ponto de cisão aí. Que ou a galera vai realmente dar um chega e falar, olha, eu não aguento mais ter um país que não me dá dignidade, porque pra mim uma pessoa que é roubada às 5 horas da manhã no ponto de ônibus, ela não tem dignidade. Pra mim, uma pessoa que é roubada, né, o seu dinheiro que ela juntou ali a vida inteira no INSS e é roubada pra poder encher dinheiro de bolso de político, de vagabundo, pra mim, esse cara não tá tendo dignidade. Então, eu acho que depende de nós, sendo bem sincero. Depende da maioria, dar um basta, colocar um ponto final nessa situação. Mas, obviamente, é difícil porque o sistema tem muitos mecanismos, né? Pra deixar a galera dormindo, né? Pra meter morfina no povo, né? É auxílio, vale gás, vale eletricidade, vale não sei o quê, Bolsa Família, etc e tal. Emenda parlamentar, como os parlamentares. Então, assim, sempre vai dando morfina, né, pros brasileiros. Confesso, não sei até quando o brasileiro vai aguentar. Mas eu acho que vai chegar um momento que a água vai bater na bunda de todo mundo. Ô, Nicolas, tem uma notícia aqui interessantíssima que saiu na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, ontem. Parentes de ministros do STF têm 70% dos casos no Supremo e STJ após posse de familiares. Mas peraí, coincidência. Isso aí é coincidência. São advogados competentíssimos. Não vamos ser parciais aqui, não. Isso é coincidência. São pessoas com certeza extremamente capacitadas, que não tem nenhum vínculo e nenhum interesse. Tu acha que a turma perdeu a vergonha na cara faz tempo? Pô, tá de sacanagem. Cara, imagina se... Vamos lá, vamos colocar opostos, que a galera consegue pensar melhor em opostos. Se a Michelle Bolsonaro tem um contrato de 129 milhões com um banco, né? Ou se a esposa, né,
um ministro indicado pelo Bolsonaro, também tem um contrato milionário com o banco. Já era. A esquerda tinha derrubado a República. Eu tô com saudade dos escândalos da época do Bolsonaro. Chamou a mulher do Macron de feia. Pô, mas ela é feia mesmo. O cara importunou uma baleia porque ele falava palavrão. Entende? Assim, perderam a vergonha, perderam o brilho total. Literalmente tem não só essa manchete, velho, mas várias de manchetes escancaradas mostrando que os ministros do STF ligam para os chefes de poder pedindo para votar tal coisa. Eles interferem no legislativo. Os ministros agora estão dando opiniões fora dos autos. Os caras vão no estádio de futebol e mandam dedo do meio para quem talvez ali ofendeu ele. Acabou, não existe mais vergonha na cara. Não tem nada mais que consiga chocar esses caras, não, pô. Mas, ô Nicolas, tu acha que o STF é ideologicamente de esquerda ou ele tá só bêbado com o poder? Cara, eles estão extremamente alinhados com a esquerda, né? Esse é um ponto. Antigamente, o Alexandre de Moraes, ele não era um cara de esquerda, né? E tô pra te falar que eu também acho que ele não é um cara de esquerda, comunista, como, sei lá, Lula e Gleisi Hoffmann e etc e tal. Mas ele tem se aliado com a esquerda, né? Pelo poder. Se ele é esquerdista ou não, isso aí eu já não faço ideia. Mas uma pessoa que se alia pra mim, né, com comunistas para poder ter um poder praticamente que absoluto, pra mim diz muito mais sobre ele do que a própria esquerda. Né? Ô Nicolas, deixa eu aproveitar, a gente vai ter... tem um corte famoso aqui do nosso podcast de uma psicanalista chamada Andrea Vermont. Uhum. Ela fala assim, é muito fácil a pessoa te dar apoio quando tu tá na merda. Até se tu tropeçar na rua, a pessoa que tu nem conhece te ajuda. Mas é muito difícil suportar o sucesso dos teus amigos. E essa é a prova real de amizade. Eu percebo, minha opinião, que tem muita gente na direita que não suporta o teu sucesso. Como é que tu lida com isso? Porque também é mais uma coisa para tu te preocupar, mais uma... Porque assim... Fogo amigo? Fogo amigo. Como é que é a tua cabeça em relação a isso? Como é que tu consegue administrar isso? Porque assim, é um saco, né? Frequentemente aí é atacado no Twitter lá por um monte de gente, em outras redes e tal, da direita, não da esquerda. Sim. Como é que é a tua cabeça? Como é que tu lida com isso? É uma curiosidade pessoal minha. Cara, pra ser bem sincero, é tranquilo. A questão é a seguinte, quando a gente tá combatendo a esquerda, é natural, porque o fogo tá vindo do inimigo. Quando vem da direita, né, de uma pequena parcela, né, da direita, confesso que eu fico tranquilo, mas me estranha, né? Porque eu falo, pô, as pessoas deveriam se aliar, deveriam estar construindo junto, tá me atacando pelo quê? E quando são críticas construtivas, cara, pode perguntar para as pessoas que convivem comigo, meus familiares, meus assessores. Eu posso ser um cara, digamos assim, teimoso. Eu tenho algo dentro de mim, é igual um empreendedor. Que, cara, eu vou fazer, eu vou caminhar, eu vou andar, cara, eu vou fazer, eu vou botar uma peruca. Ou senão eu vou enfrentar o ministro, eu vou fazer esse vídeo. Mas eu sou um cara moldável, eu sou um cara extremamente ensinável. Então, quando eu comecei a perceber que não eram críticas construtivas, críticas justas, mas eram críticas injustas, mentirosas, desleais, eu simplesmente passei a ignorar. Falei, cara, quem tá com um propósito, ele não fica preocupado em ficar, sabe, com picuinha, ficar dando indireta, dando pito nos outros, ficar mandando recado através de outras pessoas. Eu literalmente, cara, faço o meu trabalho. E eu não sei qual que é a dificuldade dessa galera também de realizar o trabalho deles. Porque o interessante é que muitos deles sempre dizem o seguinte pra mim. Você só fica fazendo vídeo, E aqui é interessante, né? Que aquilo que essa parcela da direita fala, que eu só fico fazendo, que não dá nada, a esquerda quer me matar, me caçar por isso. Então, assim, como que uma coisa que não dá nada, não é eficaz, e o meu inimigo quer me destruir por conta exatamente disso? Pra você ter ideia, a caminhada deu mais engajamento do que o Oscar. Sem Rouanet, tá? Sem a babação de ovo da Globo comigo, sem apoio nenhum de estrelas globais, de governo federal, de nada. Então, aí já começa, né, o ponto, digamos assim, injusto e desleal da parte deles. Segundo, que o que eu percebo é que muitas das vezes eles não querem apoio. Eles querem confete, eles querem subserviência. Eles querem uma pessoa que, enfim, fique calada, que não questione. E eu não sou esse cara, velho.
Então, assim, eu sou um aliado do Bolsonaro, não um aliado de pessoa, um aliado de princípios, um aliado de valores, um aliado de ideias. E é isso que eu sigo. Agora, eu percebo que essa parcela, eles são, como eu te disse, né? Eles são assim, o projeto é meu, mas eu quero que você me ajude. E se der certo, o bônus é meu. Se der errado, a culpa é tua. Pô, então o projeto não é seu, né? O projeto é nosso. Então, eu vou, cara, de verdade, eu vou lidando de uma maneira bem reta. Não fico, enfim, dando muita atenção, porque eu não acredito que liderança se forma dando pito de atenção, ameaçando por atenção. Para mim, liderança é algo natural que vai sendo construindo. E sendo bem sincero, cara, de todos os problemas que nós estamos vivendo hoje do Brasil, eu ser o foco dessa galera é porque eles estão completamente sem foco, bicho. Tem muita coisa mais importante que eu aí. Ô, Nicolas, como a gente consegue vencer o PT neste ano de eleições com o apoio da mídia, com o apoio do judiciário e com o apoio da classe artística? Como, somado a isso, uma dose extra e cavalar de populismo? Vale gás, vale eletricidade, vale tudo. Cara, olha, vai ser muito difícil. O Lula ganhou as eleições contra o Bolsonaro, obviamente, com uma eleição de um processo eleitoral conduzido parcialmente a favor dele, isso é inegável. Não vou citar aqui outras questões, né, para não entrar em polêmicas, nessa democracia que a gente tem, que eu posso ir pra cadeia, né, falar de urnas eletrônicas aqui ferrou, né. Mas a condução eleitoral foi extremamente parcial, na minha opinião. Mas ainda assim, enfim, ele ganhou. Sem a estrutura do Estado. Agora ele tem a estrutura do Estado na mão, tem as questões sociais, né, de compra de voto, que, enfim, alcança milhões, como a questão do Vale Gás. 50 milhões de pessoas, não é 5 mil, são 50 milhões de pessoas. E não são só 50 milhões de pessoas, né, que são beneficiadas, né, a família dela, enfim. Então é sinistro. Então, cara, pra mim é um desafio, assim, gigantesco que o Flávio, que foi escolhido pelo Bolsonaro, vai enfrentar, cara. Eu não sei qual que é a... Eu não estou fazendo parte da construção do planejamento de campanha. Espero ter, enfim, né, uma reunião pra gente alinhar e ver como eu posso colaborar com o projeto da melhor forma possível, né? Mas eu realmente não sei, assim, como fazer, cara, sendo bem sincero. Mais uma vez, eu tenho 29 anos apenas, fui vereador, sou 3 anos deputado federal, e as pessoas precisam compreender que eu tenho um limite de atuação, assim, de poder. E muitas pessoas acham que eu tenho um poder além do normal. O meu vídeo do Fundo Preto foi bom, mas por um outro lado também, todo mundo agora, qualquer coisa que acontece, cadê o vídeo do Fundo Preto? Fala, galera, você sabe que se eu fizer vídeo de Fundo Preto pra cada coisa que acontece, o meu Instagram vai virar um fundo preto. Porque todo dia tem alguma coisa. As coisas, elas se modificam. Eu falo daqui, falo de lá, etc e tal. Por exemplo, no caso, né, do escândalo do Banco Master, eu não fiz vídeo do Fundo Preto agora e tem um roteiro já todo praticamente pronto. Mas, porque, cara, tá tudo muito nebuloso. No caso do Pix, era uma coisa certeira. Tem início, meio e fim. No caso do Banco Master, não. Eu vou fazer um vídeo só de quê? Só falando minha indignação? Tá todo mundo indignado. Eu vou falar, gente, tá acontecendo isso e isso aqui. Beleza. E aí, o que de novo tem? Esse vídeo não vai conseguir atingir o que eu quero. Porque eu quero que tenha, enfim, a conclusão da coisa. Ah, quer dizer que é isso? Então, beleza, nós vamos fazer. Mas a galera pede pra eu fazer fundo preto, meu irmão, de tudo, assim. Ah, Nicolas, faz fundo preto porque o Santos tem 4 jogos, 7 jogos que ele não ganha. Eu fico assim, cara, me ajuda aí, cara. Então, assim, a estratégia do Flávio vai ser uma estratégia, obviamente, né? Vai ser um desafio de uma campanha bem, bem complicada. Porque eu não tenho dúvidas, meu amigo, que o Lula não vai largar o osso, não. Ele não vai largar o osso do poder, cara. E vai utilizar tudo possível pra poder ganhar, né? Nicolas, tu acha que o escândalo do Master tem potencial de ser a nova Lava Jato? Cara, olha, pra mim o escândalo é ainda maior, pra ser sincero, do que Lava Jato. Porque ela alcança, assim, realmente, praticamente, muita gente poderosa mesmo, né? Cada dia a gente vê que tem alguém que, enfim, tá envolvido criminosamente nisso. O que eu sinto é que na Lava Jato, as instâncias não foram instâncias superiores, né, que julgaram. Foi primeira instância, segunda instância, terceira instância. E, no caso agora, vai ser quem que vai julgar? O Alexandre de Moraes, que... A mulher dele tem um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Então, assim, isso pra mim tem que ir pra vara comum, cara. Tem que ir pra primeira instância, enfim, ir crescendo.
E os juízes têm que ter coragem para poder condenar quem quer que esteja envolvido criminosamente com o Banco Master. Mas, pra mim, é um dos escândalos, meu amigo. Se o Daniel Vorcado começar a abrir a boca, pra mim a República cai. Real. Se tudo aquilo que tá sendo dito é verdade, né? De vídeo, enfim, sexual e tal, tudo mais. Não sei, mas aí não pode duvidar de nada aqui no nosso país. Não pode duvidar. Não pode. Se alguém chegasse pra mim e falasse comigo assim que, sei lá, 10 anos atrás, que o presidente da República eleito iria estar preso, o general ia estar preso, que ia ter mais de 1.000 pessoas presas, que o Lula ia ser presidente, saindo da cadeia, e o vice dele era o Alckmin, eu não acreditaria, cara. Então para mim, assim, tudo nesse país pode virar. Nicolas, tu acha que se amanhã fosse filmado alguém entregando uma mala de $1 milhão para qualquer ministro do STF, tu acha que no dia seguinte não aconteceria nada? Cara, eu acho que as pessoas estão numa mentalidade tão anestesiadas que eu acho que é capaz de não ter nada mesmo, não. Real. Acho que a galera ia ficar indignada e tudo, mas assim... É porque as pessoas não sentem como que isso afeta a vida delas, entendeu? É difícil a galera entender. Tipo, por que um roubo lá do Banco Master afeta a minha vida aqui? Porque ela tá com problemas que, tipo assim, ela acha que isso não afeta. Mobilidade urbana, saneamento básico, o dinheiro dela não rende, a escala de trabalho dela é uma merda... Tipo, ela olha e fala assim, cara, é corrupção. Isso aí acontece no nosso país, não é novo mais, entendeu? Não é uma coisa nova. Eu acho que pra ter digamos assim, uma reação digna a essas coisas, as pessoas têm que entender a profundidade disso, cara. E eu só devolvo a pergunta, você acha que a maioria das pessoas tem? A profundidade do que é um ministro ser pego com uma mala de dinheiro, por exemplo? Não tem. Ela vai bater o olho e vai falar, cara, é corrupção como sempre ocorreu aqui no nosso país aqui. Deixa eu ver se meu time ganhou. Deixa eu ver se a Copa tá próxima. Cara, é desesperador. Fiquei até mais bonito com esse suéter aqui da W Shirt, que é o nosso novo patrocinador aqui no Café com Ferro Podcast. Se tu quer conhecer os produtos da W Shirt, as melhores roupas básicas masculinas do Brasil, então acessa o site e usa o nosso cupom CORLETA10, CORLETA15, que você vai ter 10% de desconto ou 15% em compras acima de R$600. Clica aqui para saber mais. Qual tu acha que é o impacto da Copa no ano eleitoral? Tu acha que o brasileiro vai parar para pensar em eleições só depois da Copa? Tu acha que o resultado da seleção tem algum impacto? Cara, a Copa quando foi no Brasil, a galera foi pra rua, né? A Gigante acordou, falou que não queremos Copa, queremos saúde e educação. Mas depois daqueles meses ali votaram no PT de novo. É isso que eu falo. Não é uma questão somente de eleições, é uma mudança de mentalidade, cultural. Eu tô pra te dizer até que principalmente espiritual, cara. Porque não tem condição como a esquerda consegue tocar essas almas e modificar a mente delas de uma maneira tão boa, assim, sabe? É indignante. Meus colegas de faculdade, de escola, foram pra rua, a Gigante acordou, fora PT, fora Dilma e tal, e depois votou no Lula. Então, assim, eu acho que a Copa do Mundo... E outra, eu não quero demonizar a Copa do Mundo, futebol, porque eu acho que um país tem que ter seu entretenimento, tem que ter sua diversão. Zero problema. Eu gosto pra caramba de Copa do Mundo. Eu vou torcer, eu vou querer que o Brasil ganhe, que se dane. Pra mim, uma coisa tem nada a ver com a outra. Por um outro lado, obviamente, essa pessoa, como eu, por exemplo, tem que ter a mesma energia, indignação, pra também cobrar as coisas que são importantes também pro nosso país. Né? Tu acha que o Neymar tem que ir pra Copa? Óbvio. Cara, pra mim, sendo bem sincero, pra mim eu acho que é uma questão não somente de futebol, porque eu acho que com a perna, pra mim, ele vai jogar muito. Inclusive, feliz aniversário, Neymar. Mas eu acredito que é uma questão também política e financeira, cara. Pensa, se não é anunciado que o Neymar vai pra Copa, eu juro, eu não vou. E eu não tenho dúvidas que muitos também vão deixar de ir, cara. Quantas pessoas só veem o jogo da seleção quando o Neymar vai? Esquece. Jogo do Santos, a mesma coisa. Então, assim, eu não tenho dúvidas que a marca Neymar é muito forte pra poder trazer pessoas pra Copa do Mundo, entendeu? Os caras eu acho que vão pensar nisso também, velho. Ô Nicolas, tu acha que os artistas realmente, eles acreditam no PT, votam realmente no PT, ou eles estão só preocupados com os bilhões da Lei Rouanet? Não, estão preocupados com grana. Esquece. Tem o vídeo do Agostinho Carrara, né? Que inclusive é não sei nem o nome dele. Eu só conheço o Agostinho Carrara. Porque ele é um puta ator, inclusive, mas eu acho ele um babaca em âmbito pessoal e político. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu acho que ele é um bom ator.
E ele fala, né, do jogo, não, eu gosto de coisa boa. Eu gosto de comprar coisa de qualidade e tal. Então, assim, você vê lá o Wagner Moura lá nos Estados Unidos, né? Com aquele carro lá, aquela Mercedes preta, que eu nem sei o nome. Sabe aquela quadradinha? Você sabe, você é da Faria Lima, você vai saber. É a G63. Isso, G63. 3? G63. G63, pô, carrão, sei lá quantos milhões que é. O cara com terno, não sei o quê, pá. Enfim, ganhando dinheiro a rodo. Então, cara, é óbvio que eles têm um interesse financeiro. Não é à toa que vários dos artistas começam atacando o sistema. Mano Brown chegou e deu aquela de maluco lá no negócio do PT, você lembra, né? Olha, acho que a gente tem que voltar pra base, que não sei o que e tal, tudo mais. No outro ano tava lá, ó, fazendo L também. Por quê? Porque, obviamente, amigo, os caras, MC, da mesma coisa, vamos lutar contra o sistema, meter fogo no Congresso. Daqui a pouco tava lá, ó, juntinho com o Lula. Uns caras que, tipo assim, eles não são contra bilionários? São, né? Assim, são contra bilionários, né? Por que ninguém do PT assinou a CPMI do Banco Master? A CPMI do Banco Master, cara, é literalmente banqueiro e bilionário. Era pra esquerda tá assim, mano, vamos afundar esses caras agora. Ninguém assinou. Os artistas é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Porque você sabe disso, né? Muito melhor do que eu. Primeira gestão do Lula, 2002, ele fez uma carta, não foi? Meteu uma carta pro mercado, meu irmão. O que ele ia fazer e tal, tudo mais. Foi a época que os bancos mais lucraram. Hoje em dia também. Quem que financia as campanhas do PT? Não somente em nível nacional, tá? Federal, estadual. São os banqueiros, cara. Quem que financia esses deputadozinhos, né? Do Lehman? Né? Não precisa nem falar. Ele, pô, bilionário. Entendeu? Eles ficam lá, porque o americano, né? É isso, é aquilo, é imperialista. E depois tá lá recebendo um prêmio, né, dos americanos, né? Olha, ganhei o Oscar e tal. Então, assim, é óbvio que é uma questão muito mais monetária do que ideologia, cara. Porque pela ideologia deles, se eles fossem se seguir mesmo, não era pra eles estarem, enfim, apoiando toda, digamos, o glamour dos Estados Unidos, o dinheiro que eles recebem. O Nicolas, segundo o IBGE, 68% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Uhum. Muito provavelmente não são esses que vão nas manifestações da direita, nem da esquerda. É uma turma que R$100 faz muita diferença. Pô. Muita mesmo. Como que a gente consegue entrar na cabeça desses caras para mudar um pouco a ideia deles de tentar construir, empreender e sair do penduricalho do governo para poder mudar de vida? Porque o pessoal está dependente, cada vez são 64 milhões de pessoas no Bolsa Família. O pessoal está muito dependente do governo e o governo cada vez dando mais dinheiro. Bolsa Família antes do Bolsonaro era 25 bi, agora é 200 bi, daqui a pouco é 400 bi e quanto mais tu dá, tu não consegue tirar depois. Cara, eu acho que a gente tem que trabalhar o imaginário do povo brasileiro. Tudo começa na imaginação. A esquerda faz isso, né? Ela vai te prometendo um paraíso aqui, você vai imaginando como Cuba vai ser, nunca chega, você morre, Cuba continua do mesmo jeito, mas problemas. Trabalhou o imaginário. A gente tem que trabalhar o imaginário no seguinte sentido. A pessoa, velho, e eu sei disso, cara, eu sei que onde eu vivo, eu sei que as pessoas, elas não têm um norte, não têm uma visão de algo diferente. Eu falo isso porque, cara, ainda hoje, tá? Eu nasci na favela, fui crescido lá. Eu ainda hoje, tem coisas que eu olho e eu falo assim, que isso, cara, isso aqui não é meu mundo. Tipo, lembro quando eu fui em Dubai, aí o Bolsonaro foi e me chamou assim pra eu poder jantar lá com os caras lá, sei lá se era shake, sei lá o que era. Eu cheguei assim pra sentar na mesa, eu não sabia o que eu fazia. Tipo, tinha um milhão de talheres, não sabia o que eu pegava. Cara, isso aqui é muito distante de mim. Quando você chega em Dubai, cara, não tem um lixo na rua. Você olha, caramba, é possível. Você chega, por exemplo, em outro país, né? Você vê que a mobilidade funciona, você vê que pessoas de alta patente, até do governo e tal, pegam ônibus, pegam um metrô. Você fala, deu pra entender agora. Que isso, de fato, é ter um luxo. Tipo assim, você conseguir chegar num lugar sem ser roubado, sem ser tomar um tiro de bala perdida, e você usar o transporte público. Só que, cara, essas pessoas não têm essa visão, porque elas não têm esse imaginário. Literalmente, Ferri, sei lá quantos milhões de brasileiros... 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico, beleza? Eu vou pegar essa quantidade de pessoas. 100 milhões de pessoas, a realidade dela é parede sem reboco, ela não tem um local para poder fazer suas necessidades, ela olha pro lado, talvez o pai trabalha, enfim, no mesmo trabalho a vida inteira,
A mãe também da mesma forma. Ele não tem um bom ambiente familiar. Ele chega na rua, é uma confusão, é barulho, é poluição sonora de músicas horríveis, é poluição visual. Ele não consegue se ver em outro lugar. A gente precisa trabalhar o imaginário do brasileiro. Isso aqui é real, cara. Você precisa mostrar pra ele que, cara, meu pai, ele começou como office boy na Case New Holland, ficou trabalhando lá 26 anos. E chegou, enfim, nos maiores patamares na empresa. Só que ele só conseguiu ter essa visão diferente por conta do cristianismo. O cristianismo te dá uma condição de você ser uma nova criatura. Então ele te dá uma nova mente também. De você enxergar coisas que você não enxergaria se você tivesse ali preso naquele mundo. Então o que meu pai fez? Ele compreendeu isso e falou, cara, peraí, ao invés de eu pegar aqui o meu dinheiro, que todo mundo, enfim, ganhava. Meu pai vendia coxinha, cara, poder ter grana. Ao invés de você pegar esse grana aqui e comprar um tênis, sei lá, um quichute na época, ou alguma coisa, eu vou juntar essa grana aqui e vou fazer um curso técnico. Então meu pai foi fazer curso técnico, fez faculdade em Itaúnas, voltava, dormia ou tomava banho. Eram as duas escolhas dele, na verdade, ou comia ou ele tomava banho. Ele escolhia e depois ia dormir. Entrava dentro do ônibus com um travesseiro para poder também ir dormindo até lá. Ficou assim nas férias do trabalho. Então, enquanto o pessoal da empresa tava nas férias, doido para chegar nas férias, não aguento mais trabalhar aqui, ele tava querendo chegar nas férias para poder fazer a faculdade dele e ser um cara diferenciado. A partir disso, meu pai conseguiu focar para que eu tivesse sempre numa escola boa, então eu estudei no SESI, mesmo não tendo nada que os caras na época tinham. Tipo assim, eu tinha uma Total 90, que na época era o hype, mas falsa. R$20, eu lembro. Quanto foi? R$20. Esses dias que eu tive a gratidão, eu tive assim, pô, o meu sucesso realizado de eu entrar no aplicativo da Nike e comprar uma Total 90, pô. Tipo, eu tenho 29 anos de idade. Meu pai foi e me colocou num curso de inglês. Então, me colocou no curso de inglês. Então, tudo isso é por quê? Porque ele teve uma visão diferente, ele teve um imaginário. Meu pai sempre falou comigo, olha, eu quero que vocês estudem nisso, eu quero que vocês cheguem, sei lá, que vocês consigam ir num outro país. Ele me mostrava as fotos quando ele viajava da empresa, sei lá, pra Argentina. Ele voltava falando, nossa, Curitiba tá muito frio hoje. E eu ficava assim, caramba, velho, tem um dia que eu quero ser igual meu pai, eu quero viajar, quero pegar avião, quero sentir frio, quero... Então, assim, ele formou o meu imaginário. Não tô brincando. A mudança do brasileiro passa por uma formação de imaginário, cara. Olhar pro menino na favela e falar, cara, você tem ideia que você pode, tipo assim, comer uma comida muito maneira? Tipo assim, você pode ter essa experiência. Que você pode, tipo assim, ter um perfume maneiro pra você sair com uma menina. Que você pode sim ter a condição de você formar uma família. Ou até mesmo pagar uma coisa pra tua mãe, pro teu pai. Que você possa ter dinheiro pra poder você ser o cara da sua família e consegue... Se alguém se machucar, você pagar um hospital bacana, que quando sua mulher for ter filho, você ter condição para poder ela ficar numa boa maternidade. Cara, ele precisa experimentar isso na cabeça dele primeiro. Porque as coisas são formadas primeiro na cabeça. Pelé falava que durante a concentração, né, a galera ficava lá, enfim, batendo bola e tal, tudo mais. Ele ficava concentrando e imaginando como ele ia fazer os gols. É claro que ele não fazia o gol da mesma forma que ele imaginava. Mas ele já tinha feito na cabeça. Então ele já tinha feito. Agora ele só precisava colocar, digamos, no mundo físico. Não no mundo real, no mundo físico. Então, pra gente conseguir mudar as coisas, a gente precisa fazer um trabalho, cara, real. De formação do imaginário das crianças, pra ela saber que tem uma vida melhor pra ela ser construída, que não precisa ser aquela dali. Pro adolescente da mesma forma. E o que a esquerda trabalha é formação do imaginário, cara. E sem isso, esquece. Porque aquilo que a gente tem hoje... Tipo assim, eu não tô zoando, pra mim eu sou de Minas. Eu chego aqui em São Paulo, eu fico igual o Chico Bento. Chico Bento, tô no shopping, eu fico olhando assim, ó, eu falo, caramba, velho, olha esse prédio. Eu chego no Iguatemi, velho, eu ando e falo, o quê? Eu lembro no dia que eu fui no Iguatemi, eu não tenho coragem de entrar em nenhuma loja no Iguatemi. Eu entro na Zara. Na Zara eu entro. Mas de resto, eu não entro. Eu não tenho coragem. Eu não sei o que fazer, velho. Eu entro assim, falo assim, e aí? O cara fala, você quer um champanhe? Eu falo, o quê? Vocês estão oferecendo champanhe dentro da loja? Como assim? Não, pode sentar aqui. Tipo assim, mano, pra mim, meu irmão, a loja que eu ia pra comprar as coisas é tipo, no mesmo cabide tem 70 blusas igual. Que é na C&A, que é na Renner, meu irmão. Só enquanto os caras é a mesma roupa que o C. É isso aí. Essa é a minha realidade. Quando eu olho isso, eu falo assim, caramba, velho, existe uma outra realidade, entendeu? Mas eu boto o pé no chão, eu falo, mano,
Eu tenho que sempre manter aqui minha essência, minha realidade. Mas, tipo assim, é muito maneiro também você olhar outras coisas. Falar, caramba, eu quero ter um dia o desejo de conhecer a Europa. E posso falar, o cara que eu sou hoje é porque eu sempre fui um cara sonhador. Eu sempre coloquei meu imaginário pra funcionar. Eu sempre tive o sonho... Até brinquei hoje que o meu sonho, eu falava isso com a minha mãe. Eu queria ser... Isso de criança, tá? Eu queria ser rico, famoso e preto. Porque eu queria ser o 50 Cent. Esse era o meu imaginário. Tipo assim, de um cara gangster, entendeu? Tipo assim, de eu conseguir fazer aquilo dali e tal, de eu ter dinheiro. E eu imaginava aquilo dali. Eu falei, cara, não, eu quero um dia conhecer os Estados Unidos. Eu quero um dia conhecer a Europa. Por que não? Por que eu não posso conhecer a Europa, os Estados Unidos? E tipo assim, nada me impede, irmão. Nada. Tipo, eu literalmente fui o segundo a votar de Belo Horizonte sem um centavo de dinheiro público. Eu tive apoio da minha igreja, da minha família. E, meu irmão, caminhei. Beleza, pum. Ninguém me queria na chapa. Porque a galera achava que eu ia ter 10 mil votos. Então eu ia tirar o cacique, né? Mas eu tive 29 mil votos. Pra deputado federal, mano, tem que pegar fundo, que não sei o que, não vai dar. Os caras botam a máquina. Eu não usei um centavo, fui o mais votado do Brasil. Me explica. E eu tinha a meta. Eu falei, meu irmão, eu vou ser o mais votado de Minas. É isso que eu queria. O mais votado de Minas era 520 mil votos. Eu falei, nem que eu tenha 521 mil votos, eu vou ser o mais votado. Isso é o quê? Isso é sonho. Então não tem nada que consiga parar uma pessoa com sonho. O que eu sinto é que a esquerda, ela mata os sonhos das pessoas. Desde criança. Tipo, bota um limite pra ela. Ó, você pode chegar até aqui. Do tanto que as oficinas que tem dentro da favela não é oficina de empreendedorismo. Oficina de como você... Por que você paga FGTS? O que fazer com o seu dinheiro? Não é isso. É tipo, aí, neguinho lá, né, de faculdade esquerdista, vai na favela de dia e acha que a favela de dia é aquilo dali, né, lindo, né? Tem um pipoqueiro, o cara fazendo grafite, né, o cara fazendo street, dançando lá, b-boy. Fala, irmão, isso não é a favela. Mas, enfim, as oficinas que são passadas pra eles, é oficina, não que tá errado, tá? Eu ajudo, inclusive, projetos assim. Oficina de grafite, de não sei o que e tal. Beleza, é legal. Não tem nenhum problema. É cultura, é dança, é arte. Mas por que o moleque aqui, sei lá, fala bairro rico aqui. Taim. O cara tem aula de inglês, francês, ele tem aula ali de empreendedorismo, aula de, sei lá, de good manners, pra ele saber como se portar. E o cara da favela tem, sei lá, meu irmão, grafite. Tem um porquê, cara. Porque você bota um limite no sonho do cara. Ó, você pode chegar até aqui, beleza? E você não consegue fazer mais isso. Tipo, além disso. E isso eu acho uma puta de uma sacanagem com as pessoas, cara. Grandes empresas não nascem com fórmulas prontas. Nascem com gestão, estratégia e decisões acertadas. E o G4 Educação já formou milhares de empresários que transformaram as suas empresas em grandes cases de sucesso. E é por isso que eles são o nosso novo parceiro aqui no Café com Ferri Podcast. Se você é dono de empresa que fatura mais de 2 milhões de reais por ano, chama aqui a Ana do G4 que ela vai te dar todas as instruções para tu conhecer os programas e se matricular, levar tua empresa para outro patamar. Clica aqui nesse link que a Ana vai liberar um presente especial para quem assiste o podcast Café com Ferri. São Paulo tem uma faculdade de empreendedorismo absurda, que até depois eu vou te passar para você deveria conhecer. Deixa eu te perguntar sobre quem é o vice ideal pro Flávio Bolsonaro? Pô, cara, eu tinha pensado nisso. Mas eu acho que tem que ser alguém que soma. Tipo assim, não dá pra ser, digamos assim, chapa pura. O Marinho falou um trem interessante. Você não faz um hambúrguer com 2 pães. Você tem que ter um diferencial ali. Um hambúrguer, um ketchup, alguma coisa, um bacon. Então, cara, eu acho que a figura feminina eu acho importante. Porque a figura feminina, inclusive, com relação ao bolsonarismo, tem uma rejeição bem grande. Isso é fato. Eu vejo, pelas minhas métricas aqui, as mulheres é as mais difíceis de alcançar. Talvez, cara, Nordeste, não sei, também uma nordestina. A Michelle Bolsonaro, esse cara gerar confusão eterna. A Michelle é do Nordeste? Acho que o pai dela, né? O pai dela do Nordeste. Cara, realmente não sei. Talvez uma figura feminina eu acho importante. Ou talvez alguém da segurança pública. Talvez eu acho maneiro também, que é uma pauta que... Você acha que a Michelle seria uma candidata, se fosse cabeça de chapa forte também? De presidência? Cara, um fato a Michelle tem uma capacidade política e tem se mostrado nisso. Ela tem carisma, ela sabe se portar e tem melhorado e muito nisso. Principalmente, né, no âmbito cristão, ela tem
um carisma e uma admiração muito grande. Agora, eu acho que ela encaixa muito bem realmente em Senado. Até mesmo porque, enfim, não vou ficar falando coisas que não vão acontecer. A Michelle não vai ser candidata à presidência, pô, convenhamos. O Bolsonaro escolheu o Flávio, ponto. Mas eu não Teve tenho... lá, o presidente queria bater um papo contigo, tu esteve lá? Não, vai ser dia 21. Dia 21 desse mês eu vou estar lá. É porque quem marca a data é o Alexandre, né? O Alex... Eu achei até que ele ia marcar pro meio do fevereiro, do carnaval, pra, tipo assim, pra me ferrar, entendeu? Porque ele me ferra, né? Porque se eu não vou, Nicolas não tá dando moral pro Bolsonaro. E se eu vou, cara, pô, eu perco meu carnaval com a minha família também, né? Ele vai te assistir aqui, não tem problema nenhum. Ele assiste aqui, pô. Ô, Nicolas, tu acha que o Trump iludiu a direita brasileira? Cara, difícil falar isso, porque é o seguinte... Primeiro, eu não sou nenhum expert em geopolítica e eu falo muito pouco a respeito disso, porque eu acho que pra mim que o cara tem que ter uma bagagem pra poder falar isso. E eu vejo muito nego sem noção falando a respeito de geopolítica. Falando que é culpa minha... Falando que é culpa minha Magnish ter caído, né? Eles estavam esperando um tweet de um deputado brasileiro pra poder aplicar a Magnish mesmo, né? Ele não é muito mais complexo, né, esse tema, né? Não tem André Esteves, não tem Joesley Batista. Realmente tudo depende de mim, né? Eu fiz um tweet, você não viu, não? Pedindo pra prender o Nicolás Maduro, o Trump foi e aceitou. e prendeu o Nicolás Maduro. Isso é o poder que eu tenho, né? Cara, pra mim é uma questão muito mais complexa. Eu acredito que existem interesses de 1000 naturezas aí dentro. Com certeza os Estados Unidos têm seus interesses. Com certeza tem intermediários que, como André Esteves, como Joesley Batistas, que negociaram ou tentaram negociar muitas coisas com a administração Trump. Não é à toa que saiu várias manchetes dizendo a respeito de negociação de terras raras com relação à própria Magnish ou até mesmo a própria soltura, não soltura, né, porque ele não tinha sido preso, mas a aliviar, né, para o Nicolás Maduro. Então eu acho que a questão é bastante complexa. Os Estados Unidos, cara, é America First, então óbvio que eles vão pensar neles primeiro, mas eu não ouso fazer o que muitos desses caras fazem, que é falar coisas que eu não tenho certeza. Então, não sei Nicolas, realmente o que aconteceu. Teus ativos, as coisas mais importantes da tua vida são 2 meninas. E a minha esposa. E a esposa, obviamente. Acho que são as tuas prioridades. E tu vive no mundo da política que, cara, realmente é um negócio muito tóxico. Cada entrevista que eu dou, a Emily Marca eu já não quero ir, porque cada vez eu dou opinião, corte no Twitter e bom, vou acompanhar lá, né? Apanhando todos os dias. É muito tóxico. Já pensou em largar a política e fazer outra coisa? Cara, não. Porque se eu achasse que eu tenho que fazer só aquilo que me dá prazer, meu irmão, eu acho que esse é a fórmula pro fracasso, né? Faça o que te faz feliz, assinado Satanás, né? Pô, cara, imagina se eu comer só a comida que eu quero todo dia, se eu só ir pros lugares que eu quero todo dia, eu acho que faz parte do processo, inclusive pro próprio sentido da vida, o sofrimento. Ponto. Então, é claro que algumas das vezes eu me sinto, digamos assim, não sufocado, mas eu me sinto assim, pô, minha família tá aqui, perdi isso, perdi aquilo, né? Pô, minhas filhas estão crescendo e, cara, realmente todo mundo fala, né? Filho cresce muito rápido mesmo. Você piscou, já tá falando, piscou, já tá andando, piscou, já tá falando papai, mamãe e te perguntando as coisas. Mas eu acredito que, cara, eu também quero deixar um legado, né? Eu quero que minha filha saiba quem eu sou e o porquê que eu estou fazendo tudo isso. Eu não quero chegar mais velho e as coisas que minha filha tem pra falar de mim, meu pai me deu um tênis. Meu pai me levou pra Europa. Meu pai tomou uma pina colada comigo. Cara, eu acho que o maior legado que eu posso deixar pra minha filha é eu conduzir ela pro céu, que eu acho que é a coisa mais importante, que eu tenho que conduzir minha família pro céu. Eu quero poder chegar no céu e poder tá todo mundo que eu amo lá, principalmente minha família. E eu quero que ela saiba que o pai dela foi um cara que é pecador, mas que foi corajoso, cara. Que realmente encerrou a carreira de uma maneira digna, né? Então, assim, esse tipo de coisa não passa na minha cabeça. Vou largar a política. Porque, cara, se eu tô aqui hoje, sério mesmo, não é porque eu sei gravar bem vídeo ou porque eu tenho boas ideias. É porque, cara, Deus realmente tem alguma coisa comigo mesmo, cara. Assim, eu acho que acho que das coisas que eu já passei na minha vida, assim, Deus realmente é meu amigo, entendeu? Então, e eu cultivo essa amizade. E eu acho que esse é o segredo. Não tem outro segredo, cara. 4 anos atrás eu fiz um vídeo contigo dizendo que tu ia ser candidato a governador em primeira mão. Lembra desse vídeo?
4 anos atrás. Eu te pergunto hoje, tu vai ser candidato a governador do estado de Minas Gerais, Nicolas Ferreira? Não. Eu descartei essa possibilidade e eu explico por quê. Para qualquer pessoa que estaria no meu lugar, estivesse só pensando em eleições, ele iria. Mas eu não estou pensando só em eleições. Para você encarar uma eleição, não basta ter só competência. Você tem que criar uma base, secretariado. Você tem que criar uma camada de deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Você tem que ter o poder real e não o poder nominal. Eu tenho que ter entrada no judiciário. Eu tenho que ter uma entrada e poder dentro da mídia. Caso contrário, eu só estou me colocando numa posição de alvo para eles me matarem antes da hora. Então, literalmente, eu estou trocando o presente pelo futuro. Eu não estou pensando só em eleições. E isso pode ser maluquice para outras pessoas, mas eu realmente quero combater, se eu fosse um policial, o crime organizado para poder ganhar. E hoje eu não tenho essa estrutura para poder vencer essa guerra. Porque ganhar eleições, cara, sendo bem sincero, não é difícil. A Dilma ganhou a presidente da República. Tá? A grande dificuldade é governar, é fazer um trabalho sério, onde eu possa realmente deixar um marco e um legado. Eu não vou fazer com que, enfim, uma pressão, até mesmo da própria esquerda, porque pergunta para a esquerda se eles, digamos assim, eles não querem que eu vá porque sabem que eu posso ganhar. Mas ao mesmo tempo, amigo, é um prato cheio. É um prato cheio. Se hoje eu não sendo executivo, eu sou culpado por tudo, imagina no sendo governador. Um secretário meu lá vai trair a mulher dele, culpa do Nicolas. Entendeu? Um fulano de tal lá fez uma merda lá, a culpa do Nicolas. Uma criança vai morrer com um trem que não tem nada a ver, culpa do Nicolas. Literalmente, mano, um raio acertou a cabeça de alguém, foi culpa minha. Eu sou o He-Man agora. Vê-la, força. Então, assim, cara, é eu entregar de bandeja pros caras falarem assim, ó, toma, agora o alvo tá limpinho. Mata ele. Então, cara, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito pro futuro. Construir base. Criar relacionamento. Colocar pessoas em locais de poder pra gente realmente mudar essa bagaça, velho. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai pro Senado? Senado eu não posso, porque é 35 anos. Eu vou à reeleição, cara. E eu quero lembrar as pessoas. Eu sou deputado federal por Minas Gerais. Eu quero lembrar isso. Eu sou deputado federal por Minas Gerais. Eu sei que a minha... 5 milhões de votos, tu puxa quantos deputados pra Não, dentro? que isso, velho. 5 milhões de votos? São 16 milhões de votos que Minas tem. Você acha que eu vou fazer o quê? 1/3? Acho. Não, man, calma, não esquece. Mas digamos que tu faça 3. Quantos deputados tu puxa junto com a legenda? Cara, não sei quantos deputados puxam. Da última foram, acho que 9 ou 10. Tu botou 10 deputados. Com a tua votação. Do PL, sim. Agora, a grande questão é a seguinte. 2 pontos importantes. Primeiro, sou deputado federal... Se você quiser ser deputado federal por Minas Gerais, você já sabe o caminho. Ligue para Nicolas Ferreira. Não, ó... Se tu botou 10, tu pode botar 20. Cara, sobre isso em específico. Primeiro... Deixa eu só fazer uma pergunta. Tu acha justo Não. esse negócio do cara puxar 20 deputados porque fez mais voto? Ou um cara que fez 200 mil votos não entra e um cara que fez 20 mil votos entra? Ó, vamos lá. Antes de mais nada, eu tenho um receio que isso possa acontecer e eu tô trabalhando para que isso não ocorra. O quê? Que pessoas que não estão alinhadas comigo sejam puxadas por mim, pela minha votação. Mas eu não sou o presidente estadual do PL. Eu não sou o presidente nacional do PL. Eu sou o presidente municipal do PL. E o trabalho que eu fiz como presidente do PL foi fazer a maior bancada do PL em Minas Gerais. Mas os que tu puxa são de Minas? De Minas, claro. São de a Minas. chapa do PL em Minas Gerais. Então eu estou trabalhando para que isso de fato não ocorra. Ponto. E deixo bem claro, se eu ver que está sendo feita uma chapa onde, primeiro, eu não tenha controle, eu não tenha decisão, e que venha colocar lá um nome, meu irmão, sabe, que é completamente desconexo, eu vou ver isso como um convite para eu sair. Porque eu não vou puxar ninguém que seja realmente uma pessoa que é desalinhada com os nossos princípios, com os nossos valores, aquilo que eu quero como deputado federal e como Congresso. Segundo ponto, por que eu enfatizei que eu sou deputado federal por Minas Gerais? Porque gente do Brasil inteiro esta campanha de agora presidencial, primeiro, eu não estou fazendo parte da formação, do planejamento da campanha presidencial, porque eu sei o que esses caras vão fazer. Que é, a Magnite não deu certo porque o Nicolas não apoiou como deveria. E isso cai, eu faço assim e cai, né? Porque, vamos lá, eu não só
postei o vídeo sobre o Magnífico, como eu publicizei e parabenizei Eduardo e Paulo Figueiredo. Deixei bem claro em vários posts. Se não me engano, foram 5 que eu me solidarizei com o Eduardo, com o que estava acontecendo, com a perseguição. É só colocar lá no meu Twitter, Eduardo, que vai aparecer todos esses posts. E então, eu ainda assim, por essa parcela, fui colocado como responsável por isso. O que eu sinto que eles podem fazer? O Flávio ou fulano de tal não ganhou porque o Nicolas não encarou a campanha. A culpa é tua? De maneira... a culpa vai ser minha. Então já tô deixando, já antes de mais nada aqui, algo bem claro. Se o Flávio Bolsonaro perder a eleição, nós já sabemos quem é o culpado. A grande questão é que eu sou deputado federal por Minas Gerais. E Minas Gerais é a minha prioridade. Então, no primeiro turno, por exemplo, eu estarei em Minas. Ponto final. No segundo turno, e no primeiro turno, inclusive, o que aconteceu nas eleições municipais? Eu fui usado. Por muita gente que chega, me impressiona. O senador te liga, fala que, apoia a pessoa de tal. E, cara, é muito difícil, porque eu sou um cara, velho, que, assim, eu sou de boa. Só que os caras usam isso contra mim. Do tipo, apoia essa fulano de tal. E aí, meu irmão, foi 40 dias praticamente fora de casa, com minha filha pequena, e indo pra tal lugar, pra depois me fala. Se a maioria desses ligou, falou, Nicolas, obrigado aí, viu, meu irmão? Ou, vem participar aqui comigo no projeto, que é o seguinte, na campanha, se o cara me chamou e a vitória dele depende do meu apoio, quer dizer que o projeto não é dele, é nosso, né? Então, se o projeto é nosso, por que eu não posso estar nesse projeto quando ele ganhar? Então, a política, ela é uma política... Ela é uma mão de via dupla. Então vai ser da mesma forma nessas eleições. Eu aprendi. Então é o seguinte, eu só vou fazer parte de um projeto onde eu sei qual é a estratégia, qual é o plano, quais são os objetivos. Caso contrário, eu não estarei no projeto. Simples assim. Eu digo para Senado fora de Minas, ou em outros estados, eu preciso deixar isso muito claro. E inclusive deixei muito claro para o presidente nacional, do PL, para outros envolvidos. Não negocie nada em meu nome. Qualquer um que for usar o meu nome para poder negociar qualquer coisa, eu vou conversar com ele. E falar, beleza, tá. Mas o que nós vamos ganhar com isso? E óbvio, não é ganhar mesadinha igual o filho do Lula ou contrato igual a mulher do Alexandre de Moraes. É o que nós vamos construir junto. Porque eu fiz isso com o pessoal no âmbito municipal. Beleza, nós vamos construir então a agenda educacional para essa cidade. Nós vamos então, beleza, indicar então um cara bom então aqui para saúde. Nós vamos fazer então uma boa base de vereadores, nós vamos aprovar isso. Política é assim, amigo. Não tem dessa de... Vai lá, Nicolas, entrega teu capital aqui, sua credibilidade, entendeu? Depois eu não tô nem aí pra você. E se der certo, a vitória é minha. E se der errado, a culpa é sua. Horas. Assim não dá, né? Ô, Nicolas, deixa eu só perguntar. Quantas visualizações teve teu Instagram e quantas pessoas passaram pelo teu Instagram nos últimos 30 dias? Cara, posso ver aqui agora. Já fazendo um adendo a isso, tu acha que tirar 150 influenciadores do ar nas vésperas de uma eleição, com a audiência que tu tem, pode influenciar o resultado de uma eleição? Com certeza, cara. Hoje, a internet é a praça pública, pô. De convencimento. Por exemplo... Quantos tem? Aqui nos últimos 30 dias tá dando 2,9 bi. Quantas pessoas passaram pelo teu diferentes? Contas alcançadas, 81.231.000. Tu acha que tirar o teu perfil e de mais 150 perfis do ar de direita influencia o pêndulo eleitoral? Com certeza. Tenho dúvidas. Não te tiraram do ar na última eleição? Pois é. Foi isso que eu disse. A condução do processo eleitoral de 2022 foi completamente parcial. Cara, o Bolsonaro não podia fazer live dentro da casa dele, cara. Assim, ele não pôde usar as imagens do 7 de setembro. Enquanto isso, o PT tava falando que ele era canibal, pedófilo, que ia acabar com o 13º e com as férias. Teve aquela de umas estupro, como é que era? Pintou o clima, pô, do pedófilo lá com as meninas. O cara tava chamando ele disso e não deu nada. Depois disso, teve um deputado, que inclusive ajudou, o PT lá, o Lula lá nessa estratégia, que meteu um livro e falou, cara, a mentira, sendo usada como estratégia de campanha, pô. Então, assim, é óbvio que isso influencia. Mas, assim, a caminhada mesmo é porque aqui não tá pegando... Tá pegando os últimos 30 dias, mas se eu coloco aqui, pra pegar os dias mesmo da caminhada, porque agora já passou um pouco dos dias, os últimos 90 dias tá dando 4 bilhões, de visualizações, pra ninguém não falar que eu tô mentindo. 4 bilhões, 93 milhões de contas alcançadas no Instagram. Ou seja, praticamente metade do Brasil
entrou no meu Instagram. Isso. Não tem nenhuma publicação no meu Instagram principal que eu fiz tráfego pago. Nenhuma, nunca, na minha vida inteira. Nenhuma. Tem uma que foi no Facebook de tráfego pago, na época de eleições, e tipo, só. Tirando isso, nenhum. Vídeo do Pix, vídeo da Anistia, vídeo de nada, cara. Realmente, a rede social é uma parada, assim, bizarra. É bizarro. Nicolas, como tu responde às acusações de que a caminhada foi uma questão eleitoreira? Sendo muito humilde, cara, e com muito respeito, eu não preciso de votos, cara. Nesse sentido. Eu vou querer mais votos, eu tô fazendo mais votos 10 meses antes das eleições. Pô, eu tenho 1,5 milhão de votos. E outra, eu era esse cara antes mesmo da caminhada. E é interessante, né? Porque quer dizer, então, que eu tô fazendo isso por eleição. Tá. E as coisas que eu fiz antes de eu ser deputado, antes de eu ser vereador, não contam? Então quer dizer que eu tava brigando com minha professora no ensino médio que eu queria ser vereador, que eu queria ser deputado? Quer dizer que eu lancei chapa pra DCE da PUC porque eu queria ser deputado, quando ninguém me conhecia? Quer dizer que eu chamei polícia pra professora na PUC Minas porque eu queria ser deputado? Quer dizer que eu fui em todas as manifestações da Dilma, acampei 4 dias lá em Brasília, dormindo em barraca, sem tomar banho, porque eu queria ser deputado? Pô, então eu sou um psicopata, né? Que eu tô querendo ser deputado desde 6 anos de idade, velho. Então, assim, esse argumento não se sustenta. E como eu disse, os meus números mostram isso. Eu sou o deputado mais... Se o deputado, sei lá, menos votado ou com poucos votos fizesse isso, ok, dá pra pensar. Mas o ponto principal da caminhada, não foi uma coisa obrigatória. Que eu cheguei e falei, pessoal do PL, venham caminhar comigo. Deputados, venham. Quem não fizer é traidor. Quem não vier é desleal. Foi uma coisa espontânea. Vem quem quer, amigo. E você acha mesmo que eu, na condição que eu estava ali, se eu quisesse, cara, colocar um pouquinho de âmbito eleitoral, eu teria colocado. Eu não fiz nada, pelo contrário, eu dei pito na galera. E o vídeo saiu, eu conversando com o povo, falei aqui, quem quiser fazer disso aqui coisa eleitoreira, pode caminhar com a gente, mas caminha pro lado contrário, pra lá. Caminha voltando. E eu não deixei, e falei inclusive, olha, quem tá usando isso em coisa eleitoral, você vai ver e vai observar, e é um vagabundo. Eu vi pessoas fazendo isso, entendeu? Inclusive do meu estado, falando, não falou nada na caminhada, a não ser da questão dele. Ou seja, isso pra mim tá muito claro. Então, assim, Fala da ideia, como surgiu a ideia da caminhada. Cara, a ideia surgiu de uma angústia de o que fazer. Eu queria criar algo para que não colocasse as pessoas em risco, como aconteceu ali, né? De ficar talvez na frente do quartel, ou ficar ali na frente da Praça dos Três Poderes, ou até mesmo ali na frente ali da prisão, porque é a área de segurança nacional. Eu queria fazer um ato simbólico mesmo. Eu fui pesquisando. Eu vi que Martin Luther King fez, que Gandhi tinha feito também. E falei, cara, eu acho uma boa. Enfim, e tomei a decisão de fazer. Tava em Paracatu, acordei, comuniquei minha família que eu iria fazer, pum, e comecei a andar. E o interessante foi que no começo a esquerda zombou, né? A esquerda zombou. O lindinho, coisa imbecil, idiota, olha lá, tá passando vergonha. Depois o sorriso foi ficando mais amarelo, né? Porque a coisa foi tomando uma proporção gigantesca. Choveu caralhada. Não. Se não tivesse chovido, ia ter triplo de gente. Eu vi gente. Não, mas a chuva foi boa. Eu posso falar que até o trovão, cara, óbvio, não queria que ninguém tivesse sido atingido pelo raio. Mas tudo contribuiu, sabe por quê? Pra mostrar força. Ô, Ferre, eu não tô zoando. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. E por isso que eu falo, eu consigo dar o primeiro passo e influenciar as pessoas, mas eu tenho um limite. Pra mim, é só Deus pra explicar aquilo dali. Cara, eu vi gente fazendo corrente humana com perna mecânica, irmão. Eu vi criança fazendo corrente humana. Eu vi criança andando 30 km por dia. Idoso vindo, tirando foto. Eu chegava numa cidade, tava lotada de gente. Criança, adolescente, aquela loucura, aquela coisa. Gente escrevendo a Acorda Brasil, com bandeira do Brasil, no meio da cidade. Caminhoneiro, entendeu? Buzinando, gente chorando, gente agradecendo. No penúltimo dia, eu andei 45 quilômetros, velho. 45 quilômetros, mais que uma maratona, cara. Louco da cabeça. Mano, no último dia, tava chovendo. Nível que o cara falou assim, cara, eu moro 10 anos aqui em Brasília, eu nunca vi essa chuva. Mas assim, esgoto subindo, meu irmão. Loucura, trovão. E assim, a gente caminhando, aí eu subia, velho, pra poder ver como é que tava. Eu falava, vou subir pra ver se tem pouca gente. Quando eu subia, velho, a galera...
Passava, cara, embaixo, assim, dos como é que fala? Dos viadutos. Aí dava a acústica, né? Assim que todo mundo passava dentro. Acorda Brasil, que não sei o que. Cara, eu fui vendo aquele, eu olhava pro lado assim, eu olhava pro meu pai, começava a rir. Falava, que loucura, cara, o que tá acontecendo? Eu me arrepiava e faltava ainda, sei lá, 10 quilômetros ainda pra chegar ainda na parada. Quando eu cheguei e subi e eu vi as pessoas, eu falei, cara, que isso? E depois fiquei sabendo, né, que ainda o raio atingiu as pessoas. Você tem ideia, cara, que o raio atingiu as pessoas. Eu fui visitar essas pessoas no hospital. É uma loucura. A galera falou, cara, que bom que você tá aqui, que eu posso tirar foto com você. Ô, Nicolas, eu vi umas fotos da favela onde tu morava, inclusive tem na internet aqui, e eu acho que se tu fosse de esquerda, tu ia falar nisso todos os dias, mas tu raramente fala. O que tu acha que tu tem de diferente das pessoas que estavam lá contigo na favela naquela mesma época, naquela mesma situação difícil? E tu é o cara que pode realmente falar que tu veio realmente da favela. O que tu acha que tem diferente, que tu fez diferente para tu ter saído de lá e virado um líder político? O que tu fez de diferente? O que tu tem de diferente? Cara, eu acreditei no meu sonho e não desisti. É simples assim. Eu não sou o mais inteligente. Nunca fui o mais inteligente da minha turma. Eu não sou o cara mais bonito. Eu não sou o cara mais habilidoso nas coisas. Cara, eu literalmente, eu acreditei no meu sonho e não desisti, cara. Eu lembro, em 2000 e... Não lembro quando era, mas eu tenho essa foto aqui. Um dia eu vou postar, porque falta só uma coisa pra completar. Eu lembro que eu coloquei, pô, eu quero me tornar uma referência na política, quero me tornar também uma referência cristã, quero casar, quero ter filhos. E tipo, eu não abri mão disso, cara. Eu falei, cara, eu quero ter isso aí. E posso te falar, e do meu sonho, não era tipo assim, quero ser famoso por status. Eu só queria conquistar isso, entendeu? Até mesmo porque hoje eu tenho a mentalidade de que se eu perder tudo e tiver a minha família ali, tiver as coisas, cara, eu sei viver na abundância e sei viver também sem nada, velho. Já peguei ônibus 1 milhão de vezes na minha vida. 4150, 9202, 206, 33 que vai pro Barreiro, 30 vai pro Barreiro, 31 vai pro Barreiro, 21 vai pra PUC, 22 também. Cara, 1502 vai pra Cabana, 206 sai de lá da Cabana, vai lá pro Jardim América. Já peguei metrô 1 milhão de vezes também pra ir pro Senai. Eu e meus amigos, nós já, enfim, R$100 pra nós, filho. Era tipo assim, estava rico, milionário. Não sei descrever o que era ter R$100. Mas assim, cara, eu tinha realmente algo na minha mente que eu falei, cara, eu quero fazer algo diferente, assim. Entendeu? Eu quero ter uma família, eu quero ter uma condição, eu quero ter um carro. Então, assim, pra mim eu já atingi, eu já sou satisfeito. Eu acho que eu já tenho mais do que eu mereço, entendeu? E eu acho que essa é a grande diferença, cara, que muita gente deixa as coisas em volta de você sufocar seu sonho, entendeu? Tipo, quantas pessoas não se tornaram jogadores de futebol? Óbvio, não estou dizendo que é só isso. Não tô falando de força de vontade. Mas quantas pessoas deixaram de ser jogadores de futebol por conta das dificuldades? Tipo, teve uma dificuldade ali, uma dificuldade aqui. Tipo, o Cafu, se tivesse desistido da 6ª vez que ele foi negado na peneira, ele não teria sido campeão do mundo. O Neymar fala que ele não era o melhor. Então, não, exato, só na nona peneira que ele foi aceito. Quantas pessoas que, tipo assim, passam por dificuldades, e eu acho que a grande diferença é essa, cara. É você não deixar esse sonho morrer e você não desistir, cara. Porque eu acho que pra quem quer, meu irmão, você vai dar um jeito, velho. Tipo, porque eu sou o seguinte, se é teu sonho, meu irmão, você vai dar seus pulos. Tipo, você vai dar os seus pulos, cara. E se você não der seus pulos, é porque no fim das contas não era seu sonho. Ô, Nicolas, tu acha que a polarização política é um problema? Não. Eu acho que é um amadurecimento, cara, da democracia. Quando você tem... E eu não acho que vai acabar. Eu acho que veio pra ficar. E é o seguinte, eu acho que as coisas hoje em dia... Não é nenhuma polarização só entre direita e esquerda, tá? Porque, cara, escândalo do INSS não é direita e esquerda. Não é polarização direita e esquerda. O caso do Banco Master, acho que também não. O caso da maioridade penal também não. Pra mim é uma polarização entre quem quer punição e quem não quer. Entre criminoso e não criminoso. Entendeu? Eu acho que essa polarização que tem que ficar. Que é entre o certo e entre o errado. Pô, essa polarização tem que existir, ué. A polarização existe biblicamente falando, ué. Ou você é quente ou você é frio. O morno você cospe. Então eu acho que a polarização na política, ela vai se refletir, espero que amadureça, ao ponto de ser uma polarização entre o certo e errado. Ponto. O que é certo e o que é errado? As pessoas precisam estar de algum lado.
Pô, questão do cachorro orelha aí e tal. Beleza. Isso é uma loucura. Tá, você quer punição, né? Estamos do lado, então, vamos lá. Tá todo mundo aqui do lado de quem quer punição pros meninos. Quer dizer, que achou um absurdo o que aconteceu com os cachorros. Ok. Quem vai achar normal um moleque matar um cachorro daquele jeito? Não acho que ninguém. Estamos do lado aqui, então, vamos lá do cachorro. Estamos contra esses meninos. O que vai diferenciar não é a direita e a esquerda. É quem quer punição e quem não quer punição pros meninos. Com 16 anos, ele pode casar com autorização dos pais. Ele pode votar, decidir o futuro do país. Mas ele não pode, ser responsabilizado pelos atos que ele comete, principalmente criminosos, vai tomar banho. Pra mim, cara, esses moleques, sendo bem real, eles têm que tomar uma surra. Mas essa surra bem dada, sabe? Esculachar esses meninos. Mas o que eu sinto também, por um outro lado, é que uma coisa não anula a outra, tá? Porque eu entendo que um moleque que mata um cachorro, ele tem plena condição de fazer isso com uma criança, com um adolescente, com um adulto, com um ser humano. Então, é algo que você tem que ser firme pra poder negar. Agora, cara, eu até tirei um print aqui de uma parada que eu gostaria também que tivesse a comoção, tá? Não estou falando que você não deva se indignar pelo que aconteceu com o cachorro, tá? Mas eu gostaria também de ver as pessoas, cara, também indignadas por isso aqui, ó. Muita covardia. Diz madrasta de menina de 10 anos morta quando ia pra festa de aniversário no Rio de Janeiro. Os caras até fizeram uma crítica social, né? Botou ela com um filtro de cachorro e colocou pra ajudar a ter visibilidade, né? Porque, assim, parece que só tem visibilidade quando é um assunto nesse sentido. Então, cara, pra mim é isso. Não é uma polarização somente entre direita e esquerda, PT e PL. Cara, a gente não pode dividir as pessoas numa coisa tão simples. Nós somos seres humanos complexos. Cara, vai ter pessoas que, tipo... Tem gente que vota em mim e vota no Lula, em Minas Gerais. Não tenho dúvidas. Pessoas já falaram isso comigo. Tem gente que, por exemplo... eu e meu pai. Meu pai é cristão. Meu pai, sei lá, talvez torce... Meu pai torce pro Brasil, né? Ele não torce pro Cruzeiro nem Atlético, mas suponhamos. Meu pai torce pro Cruzeiro. Meu pai... Você é atleticano? Eu sou cruzeirense. Meu pai é cristão, meu pai torce pro Cruzeiro. Meu pai, ele concorda comigo em vários aspectos, várias coisas. Mas eu discordo de muita coisa do meu pai, cara. Ponto. Então, tipo assim, o que eu sinto nós somos seres tão complexos, eu vou dividir o meu pai só entre, tipo, nós somos de direita e o outro é de esquerda. Não, acho que a gente é mais complexo do que isso. E pra mim, essa polarização tem que ser entre o certo e o errado. Aquilo que tem virtude e aquilo que não tem virtude. Aquilo que é criminoso e aquilo que não é criminoso. Aquilo que é verdadeiro e aquilo que é mentira. Essa é a polarização, de fato, que eu defendo. Agora, fato é só dar uma olhada aí, cara. Quem que não quer reduzir a maioridade penal? Esquerda. Quem votou pra não aumentar pena pra crimes hediondos? PT e PSOL. Então, pra mim é isso. As pessoas podem polarizar, desde que seja entre certo e errado. Mas e os efeitos dessa polarização? Tu acha que é um negócio que tá muito incipiente no Brasil? Porque, cara, o que se vê é as famílias brigando no Natal, aí por Lula, por Bolsonaro, enfim. Esses efeitos dessa polarização são nocivos ou não? Sim, não tenho dúvidas. Eric Vogen fala que a crise da modernidade ela é uma crise espiritual disfarçada de crise política. Eu acho que tudo isso passa por uma questão realmente muito mais profunda do que meramente política. Para mim, passa por virtudes e formação diária do ser humano, que é capacidade de perdoar, capacidade de você ser paciente, capacidade de você ser tolerante, capacidade de você ser solidário, de você, sabe, reduzir o seu ego e ouvir a outra pessoa, de você ceder. Agora, isso não é só direita e esquerda, cara. Vão ter pessoas na direita que brigam de forma extrema com o parente dele porque, sei lá, ele discorda do Bolsonaro. Acho completamente errado. Vai ter pessoas da esquerda que vai brigar com alguém porque o fulano de tal não gosta do Lula. Completamente errado. Pra mim, o que muda isso não é um projeto de lei. O que vai mudar isso não é os caras da direita e da esquerda. O que vai mudar isso, pra mim, é a capacidade daquela pessoa de formar virtudes dentro dela. O que eu sinto é que, geralmente, tá? As pessoas que mais arrotam tolerância são as mais intolerantes. Pô, eu se chegar aqui, meu irmão, pode ser esquerdista, nego já falou mal de mim e tal, tudo mais, eu vou trocar ideia. De verdade mesmo. Eu não ligo. No tanto que o meu relacionamento dentro do Congresso, cara, é tipo, tem pessoas que são insalubres de conversar. Janones, eu não vou conversar com um cara desse.
Mas esse cara é muito eu chato. converso com muita gente, cara, que eu discordo. Tipo, normal. Normal. O Nicolas Então, Faria- o que eu sinto, cara, é que isso é muito ruim, mas isso não é uma questão só política, sacou? Pra mim, isso eu acho que é uma defasagem moral das pessoas. Pô, como assim, cara? Você vai ficar sem conversar com teu filho porque ele votou no Bolsonaro? Ou você parou de conversar com teu filho porque ele votou no Lula, cara? Isso é besta, meu irmão. Entendeu? Você tá perdendo teu filho por conta disso, cara. Sabe? Eu acho que isso ultrapassa questões de polarização. Eu acho que isso mais é uma questão de interior que as pessoas precisam trabalhar e que, cara, infelizmente não estão trabalhando, não. Por que tu acha que a anistia não passou com quantidade de gente injustamente presa? Cara, porque a máquina do governo da esquerda, do sistema, é muito forte. Vai ter muita gente que sensibilizou e tal, do tanto que a dosimetria passou, mas que a anistia ampla, geral e restrita, acho que as pessoas ficam com um pé atrás também, assim, não somente com as pessoas que depedraram e tal, ou somente estão sendo presas injustamente, mas principalmente com a narrativa, né, do golpe, do Bolsonaro estar envolvido, dos generais, etc. Os caras ficam assim, pô, tá, eu voto nisso aqui, mas pra poder liberar todo mundo não dá, né? Porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então eu acho que essa narrativa pode ter ganhado eles. E, cara, a gente não tem a força política ideal. A gente é mais do que antes, sem dúvidas. Mas a gente não tem ainda a força política de quantidade de deputados e senadores para poder fazer uma mudança real no âmbito de aprovar um tema tão amplo e polêmico como a anistia. Né? A gente não tem, cara, real. A gente é mais do que antes, mas a gente tá longe de ter o número ideal. Longe. Ô Nicolas, declaração recente do Kassab, um dos maiores animais políticos da história do Brasil, aí o bicho é realmente embaçado, digamos assim. Ele falou que 33% dos eleitores são bolsonaristas, 33% dos eleitores são petistas e 33% dos eleitores são de centro. Dito isso, tem uma amizade muito grande com o presidente Bolsonaro. Ele é um cara que tem um senso político, um faro político muito grande. Sim. Por que tu acha que o Bolsonaro escolheu apoiar o filho dele em detrimento de um candidato como o Tarcísio, ou um Ratinho, ou o próprio Zema apoiado pelo Bolsonaro, que teria mais chance de vencer do que o próprio filho? Cara, confesso que eu não faço ideia, assim. Eu não sei quais foram os motivos que levou. Eu vou chutar aqui, tá? Fazer análise minha de coisas que eu não posso mudar e que eu também não sei. Mas talvez seja pela lealdade. Eu acho que o Bolsonaro, né, obviamente, tomou muitas facadas, não somente literal, mas muitas facadas de deslealdade. E talvez algo que ele preze agora seja a lealdade. E ninguém melhor do que a família, né? Eu acredito eu, para poder você confiar. E o Flávio não tem somente digamos assim, o sobrenome Bolsonaro, né? Ele tem uma história na política, senador da República, deputado estadual, enfim. Então eu acho que o Bolsonaro acredita na força política do filho. Enfim, as razões, digamos assim, de todas as razões, eu realmente não vou saber, cara. Mas realmente não vou saber. O Lula, nas eleições de 2022... conseguiu ganhar parte do centro para vencer ali o segundo turno com a narrativa de uma frente ampla. Geraldo Alckmin tentando trazer o centro para perto. Tu acha que é possível vencer as eleições sem trazer o centro para perto? Não, sem trazer o centro é impossível. O Flávio, ele até brincou, falou, pô, vocês sempre pediram um Bolsonaro mais equilibrado, né? Esse sou eu, né? E ele, enfim, tem conversado com muitos partidos. Eu acho que ele tá fazendo, digamos assim, né, o dever de casa da forma certa, do que é o que ele quer trilhar, a missão que foi dada. Mas sem o centro é impossível, cara. Não tem jeito, não. E até mesmo porque eles ainda têm um poder muito grande, né? Se não o poder tá na mão deles, de decisão de eleição, cara. Porque tem muita gente, sim, que tipo, fica nem lá e nem cá e quer votar, enfim, quem talvez traga mais segurança para ele. Ô, Nicolas, tu acha que existe alguma chance do Lula... Nas últimas 4, 5 eleições, segundo turno, o PT no Nordeste fez mais de 70% dos votos em todas as eleições. Tu acha que existe alguma chance do Lula não fazer 70% dos votos no Nordeste neste ano, dado o cenário? Cara, eu acho muito difícil pelo fato que, infelizmente, ali o Nordeste, ele é aprisionado
por assistencialismo, cara. Isso é muito triste. Eu não tenho dúvidas que tem muita gente que de fato precisa para poder sobreviver. Só que... E o errado, cara, posso falar, não são nem elas. O errado é realmente quem escraviza essas pessoas, né? Porque, pô, a pessoa precisa de um gás para poder se alimentar. A pessoa precisa de um auxílio para poder comer, poder pagar as coisas de casa, luz, água. Só que, cara, é o mesmo governo que fala que tá fazendo isso, né? Tirando pessoas da pobreza e que toda eleição vai visitar as pessoas que ele tirou da pobreza. Então, assim, é muito nojento, cara, o que a esquerda faz. Ela brinca com o sentimento das pessoas, promete as coisas. Eu vi até uma foto de um senador do PT que ele, tipo assim, o começo e depois melhorou, né? Alguma coisa assim. O início deu tudo certo. Ele tava numa casa de uma pessoa pobre e ele tirou 20 anos depois a foto. É a mesma casa pobre. Então, assim, eles realmente escravizam essas pessoas e... Cara, o que a pessoa vai fazer, né, cara? A gente precisa que pessoas de lá se levantem e que a gente, obviamente, vai construir também pessoas no Nordeste. Você tem o André Fernandes, cara, lá em Fortaleza, craque. Você tem o Thiago Medina também ali em Pernambuco, que é vereador de Recife. Você tem, enfim, muita gente boa, cara, que pode, enfim, ajudar a construir algo diferente, novo. O André, por exemplo, teve mais votos na campanha dele em Fortaleza para prefeito do que o Bolsonaro para presidente. Ele teve mais votos que o Bolsonaro lá, ou seja, ele furou a bolha. Então a gente precisa, cara, acreditar que as pessoas boas têm que se levantar lá. E eu acho que no momento certo, quando essas pessoas se levantarem, o Nordeste vai ter, digamos assim, sua maioria, coragem para poder tomar uma decisão diferente. Deixa eu só finalizar, a pergunta tinha um gancho. Se o Lula fizer 70% no segundo turno, no Nordeste, ele precisa de 41% no resto do Brasil para vencer a eleição. Uhum. Como fazer o Lula não fazer 41% dos votos no segundo turno para não vencer a eleição? Nicolas Ferreira. Cara, eu não sou marqueteiro, não sou estrategista político. Eu literalmente faço meu trabalho, cara. Eu acho que quanto mais mostrar a verdade para as pessoas e alcançar as que não estão do nosso lado, porque as que estão do nosso lado, estão do nosso lado. O meu trabalho é convencer as pessoas que não concordam comigo. Então, eu acho que a gente tem que realmente focar, isso eu já foco minha vida inteira, que eu nunca quis pregar para convertido, realmente falar com estas pessoas que ficam assim, e aí, pra onde eu vou? E posso falar, cara, a gente tá todo dia nisso. Então, pra gente, aquilo que muitas vezes é óbvio, pro outro não é, cara. Tipo, eu não sei quantas vezes que eu tive que falar já no meu Instagram aqui, galera, eu votei contra o aumento dos super salários. Entendeu? Era simbólica a votação, não tinha nominal, então eu tenho que registrar o meu voto. Eu registrei meu voto contrário. Questão do gasto. Falei, galera, é óbvio que eu votei contra o gás do povo, cara. Antes a Maria recebia o dinheiro na conta dela. Agora você só pode comprar gás na parada credenciada do distribuidor que o governo escolhe. Então, assim, além do mais, né, é obviamente uma medida para poder colocar as pessoas no voto de cabeça. Então, assim, você tem que ir, cara, falando óbvio para as pessoas. Óbvio. Aquilo que você acha que assim, é cristalino para as pessoas não tá claro. Então, cara, pra mim a estratégia é ir falando a verdade, alcançando quem ainda tá indignado. Acordar as pessoas, cara. Tem que acordar as pessoas. Eu acordei uma parcela, eu acho. Deu uma chacoalhada. E agora tá na responsabilidade de cada um acordar as demais pessoas, né? O Nicolas, do que tu mais te arrepende no teu mandato? Cara, o que eu mais me arrependo... Cara, ser bem sincero, eu não me arrependo de nada, não. Eu acho que tudo que eu fiz foi com coração, foi com sinceridade, foi com honestidade. Aquilo que eu queria fazer, eu fiz, entendeu? Peruca, discurso contra o Alexandre de Moraes, contra o Lula, fazendo, sabe, o meu trabalho, que muitas das vezes existe, né, um trabalho de bastidor muito grande que a gente faz, que muitas vezes, óbvio, não tem a mesma relevância do que outros temas que são sensíveis. Então, tipo assim, por exemplo, só alguns dados aqui importantes. Nossa Deus, 1 milhão de mensagens aqui. Eu tenho, pra vocês terem ideia, eu tenho 1.505 propostas legislativas protocoladas, 56 pareceres a projetos protocolados, realizei 142 discursos no plenário da Câmara, fui presidente da Comissão de Educação, inclusive a gente fez um trabalho gigantesco no Plano Nacional de Educação, conseguimos tirar um monte de coisas que a esquerda estava querendo colocar, um trabalho assim, hercúleo. É um projeto meu, que eu fui relator, consegui aprovar na Comissão de Educação, que é o fim da aprovação automática nas escolas. Não sei se você sabe. Hoje mesmo, se o menino não atinge a média, ele é passado de ano.
beleza? Valeu, Paulo Freire. Ele instituiu isso enquanto secretário de Segurança Pública, de Educação aqui em São Paulo. Na CCJ, eu tenho 36 pareceres protocolados. Desses 36, eu já aprovei 3 que estão aqui, que é um PLP 1821, que é um projeto, inclusive, do DERIT, que dá a possibilidade dos corpos de bombeiros receberem emendas parlamentares da saúde para poder reforçar o resgate pré-hospitalar. Aprovei o projeto PL 1725 de 2023, que fortalece a Política Nacional de Segurança Pública e também fortalece o enfrentamento à violência no ambiente escolar. Ele vai criar instrumentos permanentes para prevenção, apoio psicológico e reforço da segurança nas escolas. E também o 3559 de 2023, que dispõe sobre a garantia de matrícula imediata na educação básica pública para os dependentes de profissional de segurança públicas que foram removidos para exercício em nova localidade. Ou seja, um policial militar ele é transferido de BH para o Juiz de Fora. E aí, ele leva a família dele, talvez não tem como fazer a matrícula, etc e tal, porque o cara foi transferido. Agora, né, com o projeto, se for aprovado em plenário, que é o meu projeto, ele vai ter garantia da matrícula do seu filho na educação básica. Na presidência da Comissão de Educação, tenho 210 requerimentos aprovados, 41 projetos de lei aprovados, 40 audiências públicas, 22 reuniões deliberativas. Tu não tem feito nada, cara. 10 seminários realizados, 2 subcomissões criadas, 1 grupo de trabalho. Ou seja, foram 235 proposições no total. Calma que tá acabando. Tá acabando não, tem coisa pra caramba ainda. Principais projetos aprovados, PL 3910, da minha autoria, que dá prêmio de proeficiência, primeiros passos, que é para poder valorizar os professores. PL 2531 de 2021, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais dos quadros de pessoal técnico e administrativo da educação básica. PL 2666 2021, altera o Código de Processo Penal para prever a utilização. Isso aqui é brabo, isso aqui inclusive virou lei. Todo material que é pegado pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, celular, algo tecnológico apreendido, isso pode ser revertido para poder destinar para as escolas públicas. Então, ao invés desse computador ficar lá jogado, um celular ficar jogado, não, ele vai ser utilizado, um tablet pode ser colocado para dentro da escola. O PL 3385 de 2021 institui a política educacional emergencial combatendo a evasão escolar. O PL 597 de 2022 cria o programa emergencial de apoio à recomposição das aprendizagens de alfabetização. E o PL 2103 de 2023 inclui na lista de profissionais os acompanhantes de estudantes com necessidades especiais na rede pública. Cara, tem 9 páginas aqui. É coisa, não tô brincando, é coisa para um caramba que a gente fez. Isso daqui, só de projeto. Depois eu posso colocar isso, eu vou colocar isso num site, beleza? Estou terminando o site, vou colocar tudo isso lá. Mas, Ferri, você não tem ideia do trabalho que eu tenho em âmbito social, bicho. Nego não tem ideia disso. A pai de Teófilo Otoni, pela primeira vez na história, ela tem uma refeição garantida para as crianças que chegam lá por conta da nossa emenda. A gente, cara, já destinou emenda para hospitais que literalmente, se não fosse a nossa emenda, ele não ia subsistir. Então, assim, é muita coisa que a gente faz e muitas coisas não dão a devida repercussão porque as próprias pessoas não dão a devida repercussão para isso. É tipo, sei lá, muita gente fala, futebol feminino. Aí, tem que ter a repercussão do futebol feminino. Tá, mas você me fala onde a Marta joga. A pessoa não sabe. Então, não é por culpa da pessoa, é por culpa que as próprias pessoas não dão a repercussão devida, né? Ou nem devida, porque ela não quer e tudo bem com isso. A gente, restaurou uma igreja lá em Pequi que, assim, tava caindo aos pedaços, cara. Entendeu? Então, assim, que é um patrimônio cultural e histórico. Então, tem no meu Instagram, lá nos destaques, o resumo mensal. Só você ver lá. Então, assim, além da questão social, do trabalho que a gente fez como presidente da Comissão de Educação, nos discursos que a gente faz de forma combativa, na ajuda social que a gente tem, que a gente está trabalhando, inclusive agora, para fazer várias entregas em Minas Gerais inteiro. Nós levantamos lideranças em cada região de Minas Gerais para poder buscar as demandas, a gente atender essas demandas. Além do trabalho que a gente tem, né, como eu disse, na saúde, no âmbito fiscalizatório, meu irmão, aí é para dar de água. Nenhum deputado fiscaliza tanto o governo Lula que nem eu. Eu posso falar isso com muita tranquilidade. De ação, de ação jurídica, de ficar ali em cima, etc e tal. Então, assim, cara, não é à toa o meu trabalho. Tipo, não é que eu faço vídeo, meu irmão. É porque eu sei que quando eu vou na cidade, a pessoa sabe o que eu fiz. E eu deixo muito claro. Eu fui votado nas 853 municípios de Minas Gerais. O meu trabalho pode também, obviamente, ser a emenda, mas eu tenho um limite.
Mas o meu trabalho principal não é ser um secretário do governo, ficar mandando emenda. O meu principal trabalho é te representar. Por isso que eles ficam putos, porque eles não conseguem ser a voz das pessoas. E eu posso ser. Porque eu não recebo emenda para poder votar conforme eles querem. Eu não tenho rabo preso com ninguém, com o Banco Master, com o INSS, com ninguém deles. Eu não tenho rabo preso nem com o meu próprio partido. Eu volto do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Eu tenho liberdade para falar que meu partido, por exemplo, não deveria ter feito o acordo para poder votar super salários. Eu tenho liberdade para falar isso. Eles vão fazer o quê? Eles vão o quê? Discordar de mim? Pode, mas eu acho que eu tô certo. Então, assim, é um trabalho de uma construção, cara, que não é de um dia pro outro. Então eu fico muito em paz que quem me acusa disso, eu falo aqui, ó. Tá aqui, ó. Então pode me acusar de homofóbico, fascista, racista, Fascista. taxista, ciclista, mas falar que eu não trabalho, amigo, aí você vai se lascar. Ô, Nicolas, quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu no Vale da Família? Cara, Conheceu pessoalmente. Olavo. Tu troca o WhatsApp com quem? Ah, tá, agora não dá mais. Mas, cara, era o Olavo, disparado. O coração, o carinho, a destreza do Olavo com o intelecto foi algo que me surpreendeu, cara. Eu cheguei na casa dele do nada, sem avisar, e ele tava estudando. Assim, ele tava lá parado lendo e, enfim, foi me falando, tinha livro no banheiro. Tu que fica trocando mensagem com o Elon Musk, eu achei que tu ia falar Elon Musk, porra. Não, eu não tenho essa abertura com o Elon Musk. Ele me segue no X e, pô, acho isso do caramba, papo reto, acho isso fenomenal. Ele já postou vídeos meus me chamando de Brave Man. Assim, cara, é o cara mais rico do mundo, cara. Fazer o quê? Eu fico feliz. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Agora, a pessoa mais inteligente, cara, que eu converso assim... Posso te falar, velho? É muita gente, cara. Tipo, sábia, inteligente, tipo assim, que me ajuda. Mas... Que isso, velho? Cheio de gente aqui, agora que eu vi. Escolhe alguém aí pra prestigiar, pô. Cara, é porque os meus... Vai dar um bom corte, vai. Vai dar um bom corte. Cara, os meus contatos aqui... Isso vai ser engraçado. Os meus contatos aqui que estão fechados... O pai vai estar ali pra fazer o corte, Tá ó. o meu amor, obviamente. Fala Lula que explode. Tá NJ, entendeu? Mas pode falar, cara, eu não fico, tipo assim, meio que de conversinha. Eu não tenho tempo, pra ficar de conversinha, assim, com muita gente, não, velho. Meu WhatsApp realmente, tipo assim, é trabalho, mas, assim... O bicho é rápido pra responder o WhatsApp, viu? Responde. Não, eu respondo, cara. Eu não tenho dessa, não respondo. E outra, um negócio que sabe o trem que eu faço? Eu pego um direct assim, tô de boa. Do nada eu pego um direct assim, igual teve um moleque aqui que veio me encher o saco que falar por que eu não falei nada dos super salários. Mano, eu mando áudio na tora, eu não sei quem é, tipo, não tô nem aí, eu mando, ô, seu animal. Eu postei stories desde anteontem, cara. É porque os stories somem, você não sabe que some 24 horas, não. Mano, direto, muita gente fala assim, mano, do nada você me respondeu, não foi mal, man, é porque eu gosto de você, cara. Eu tava falando, não, mano, de boa, mas assim, você quer me criticar? Critica de forma justa, mano. Tá de sacanagem? Então, assim, tô pra te falar, eu não tenho nenhum guru, não, velho. Tipo, eu tô pra te falar que dentro da política, tá? Eu acho o Luiz Felipe Bragança de Orleans um cara muito inteligente. Eu acho o Rogério Marinho um cara muito inteligente, tá? Também sábio, assim. Converso assim com ele algumas vezes, sim. E, cara, eu não tenho nenhum mentor. Eles ficam tentando colocar o Sérgio, né, como meu mentor, o cara que me fala as coisas e eu vou lá e obedeço. Mas se ele soubesse o tanto... O Sérgio Santana, pô. O tanto que eu brigo com ele e tal. Mas eu posso falar... E da esquerda, quem é o melhor? Eu acho o Sérgio um cara muito inteligente, cara. Eu acho ele realmente um cara muito inteligente, sabe? E me ajuda muito. Porra, que prestígio, hein? E da esquerda, quem é o mais inteligente? Cara... Tirando o Lula... Porque pra mim o Lula é o animal político absurdo. O cara ser 3 vezes presidente do Brasil, meu irmão, roubando, mensalão, pau quebrando, o bicho tem que ser lendário. Mas eu acredito que é o mentor por trás das coisas, né? Que é o Disseu. Ô, Nicolas, tu é vegano? Fora, pô. Tá maluco. Não, nada contra os veganos. Inclusive, o meu treinador é vegetariano. E se eu te mostrar o tamanho, filho, do negão, o nome dele literalmente é gorila. O cara é muito grande, mano. E ele é vegetariano. Ele sempre fica comigo, você vai virar vegetariano e tal, não sei o quê.
Mas não, velho, eu amo. Porra, eu amo carne, velho. A Minerva Foods vai te dar um churrasco pra tu fazer em casa. Qualidade, velho. O Lula não me deu picanha, mas a Minerva... Tem agora, Aí, ó. porra! Não teve picanha do Lula, mas tem picanha da Minerva Foods. Um grande abraço pra família querida, nossos patrocinadores. E não é fake news, tá até gelada a parada aqui, ó. Aí, ó. Tá gelada. Aí, ó. Bovina sem osso contra filé. Contra filé, não é picanha, não. Ah, bicho de chouriço. Conta filé não, aqui é coisa gaúcha. Não, aqui, qualidade demais. Valeu. Ó, a Adapta te presenteia também com 1 ano de acesso aos sistemas e mais um vinho. Qual hein? IA tu usa, O Nicolas? que adapta me? Adapta é um sistema... Eu sou Chat GPT? junior, chat GPT mesmo. Cara, a Adapta junto o Chat GPT, o Gemini, todas as IAs pagas top no Sim. mesmo sistema. Só paga 99 por mês. E E aí aí tu pode acessar todas. Pode acessar todas e Pelo tem... mesmo valor. Ah, eu já vi sua propaganda. O tráfego pago tá cortando, amigo. eu já vi. Eu sou o maior vendedor de Adapta do Brasil. Mais de 3 mil assinaturas vieram deste podcast. Alô, Pedro Guilherme. Alô, 200 mil assinantes da Adapta no Brasil. A empresa já vale mais Eu de sou 1 muito assim, bilhão cara. e meio de Eu reais. chego, tipo assim, sei lá, eu chego num restaurante e eu fico assim, cara, peraí. Esse cara aqui tem 50 mesas. Geralmente cada mesa vai gastar uns 200 reais. 20 dias na semana. Pô, esse cara tá tirando uns 300 mil. Quanto que é a assinatura? 99. 9. Opa, então 3 mil assinaturas. É, Tá então. bem, velho. Aí, ó. W Shirt. Ó, valeu. É pretinho? Infelizmente, o patrocínio é fixo, É não pretinho? variável. Ah, Aí, ó. Pretinha. Galera, vocês... Não, preta Peraí, e abre azul aí, marinho. abre aí. Qualidade demais. Não, abre aí, calma aí. Calma, pô. São as que eu mais gosto. Galera, vocês querem me Toguro dar te mandou um presente? abraço. É Dia top. sabor Faria Lima isso aí. Sabor democracia. O negócio é o seguinte: se vocês quiserem me dar presente, meu aniversário é dia 30 de maio, tá certo? Ó, blusinha preta é qualidade, eu gosto demais. Aí. Não, qualidade mesmo, hein? É qualidade, pô. Blusinha azul marinho também eu uso, qualidade demais também. Tá aí, Pedro Guilherme, W Shirt, a camiseta Certo. oficial da Faria Lima no podcast Nosso Café com caneca pra Ferro. tu levar pro teu Eu gabinete. sou um cara muito tranquilo, eu não vou pedir um Patek Philippe igual o Alexandre de Moraes, nem o Lula. Sou muito tranquilo. Teve um dia, cara, que eu tava usando, essa é bom contar. Eu tava usando um Opa, esse aqui, relógio. ó, mileta, ó. Não, cara, eu tava usando um relógio que eu comprei 3 por 299. Só que ele imita, não é falso. Não é Cartier falso, ele imita o Cartier. E aí, pum, coloquei no braço. Veio um jacu da esquerda falar assim: olha, foi pego no flagra. Nicolas Ferreira usa Cartier de 50 mil reais. Tal. Eu falei, mano, você tá de sacanagem. Aí os caras entraram em contato comigo e falaram, velho, vamos botar um cupom. Pra quem comprar vai ter desconto. Aí a gente dá uma parcelinha. Eu falei, pô, demorou. E pau. E ficou aqui. Então assim, hoje eu nem uso mais relógio, mano, por causa disso. Nem é foda. Minha canequinha aqui, ó. Tá aí a caneca do Café com Ferro. Show de bola. Bom, queria agradecer a presença do político mais popular no Brasil, o terror da esquerda e o cara que gera muita inveja também na direita. Infelizmente, eu nem falei sobre esse assunto aqui pra não dar ibope, porque tu sabe que o pessoal, porque esses cortes estarão espalhados pelo Twitter em todos os lugares. Vai mesmo. E nós vamos apanhar dia sim, dia também. Queria agradecer demais a presença do Nicolas aqui hoje. Esse é o podcast que mais cresce no Brasil. Quando você ouvir o estalo, você sabe que é de longe o melhor. Ainda não o maior, mas em breve o maior podcast do Brasil. Nicolas Ferreira, político mais popular do Brasil para terror da direita e também da esquerda. Recados finais. Pô, galera, muito obrigado. Pra mim é um privilégio poder estar vivo, né, nessa geração, poder fazer algo útil, algo profundo, com propósito. Eu espero realmente que as pessoas possam amadurecer, não somente politicamente, mas espiritualmente, moralmente. Eu não tô aqui por eleições, eu tô aqui por gerações. E eu creio que juntos a gente consegue fazer, não um país perfeito, isso é impossível, a esquerda vem disso. Mas eu realmente acredito que dá pra gente poder fazer um país melhor e mais digno do que a gente tem hoje. Não acredito em tudo que dizem por aí. Tenho certeza que vão vir não a primeira, nem a segunda, nem a terceira narrativa contra mim. Mas graças a Deus eu ando na luz e eu tenho muita tranquilidade de combater a mentira, porque eu realmente sou um cara verdadeiro. O meu segredo não é porque eu tenho rede social, não. O meu segredo é porque realmente eu sou um cara que eu entendo que eu sou imperfeito, eu preciso de alguém perfeito na minha vida para poder ser alguém melhor. E esse cara chama-se Jesus Cristo. Um abraço para todos aí. Deus abençoe o Brasil. Gente, muito obrigado pela audiência. Compartilhem esse vídeo, sigam o canal. Um beijo e até a próxima. Queria deixar aqui o recado final aqui, que eu dizer pro Nicolas que eu sou um grande fã, desde sempre. Eu sou um grande fã do trabalho que tu realiza pelo Brasil e eu tenho certeza
que muita gente compartilha da minha opinião. Amém. Obrigado, velho. Tamo Eu junto. agradeço. Valeu, Fé. Tamo junto. Valeu, Até o Felipe. próximo Valeu. Café com Fé, o podcast que mais cresce no Brasil e, de longe, a audiência mais qualificada também. Grande beijo a todos. Valeu, beijo.